Muito bom dia. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por estarem hoje aqui conosco, confraternizando com a família da Visão, fazendo parte de mais um momento do nosso negócio, que é alicerçar esse novo momento na área de EGOV, né, aproveitando esse grande momento que o país vive com educação, inclusão digital, e hoje o Programa Nacional de Banda Larga, que deixou de ser plano. Né? Eu acho que a maioria das pessoas já conhecem a Visão. A Visão Internet é um provedor de serviço de internet que atua aqui em Caxias do Sul e em mais de 30 municípios com infraestrutura própria. Nós hoje abrimos algumas frentes como Canela e Gramado. Semana passada a gente já está atendendo assinantes e clientes lá. Bento Gonçalves também, desde aqui o Valduga, que estamos empreendendo juntos. Garibaldi, Carlos Barbosa, estou aqui vendo o Salter, Flores da Cunha, que nos acompanhou nos últimos 10 anos, o EDA, e nós possuímos hoje 10 mil assinantes nessas 30 cidades. Né? Vacaria, estou vendo aqui o Suzinho, há 7 meses atrás estávamos em Vacaria, iniciando a operação, chegamos no nosso cliente número 300 há 2 semanas atrás. Estamos muito felizes nessa área de acesso à internet. Porém, nos últimos 3 anos, pelas minhas experiências associativistas, nós começamos a visualizar que esse mercado de acesso é um mercado muito nervoso, eu vou usar essa palavra, né? Porque tem empresas gigantes nesse meio, né? Embratel, Interlig, Oi. Nós temos sim competência para fazer enfrentamento a essas empresas, inclusive estamos fazendo isso. Né? Ganhamos diversos projetos dessas empresas. Um dos cases que muito nos orgulha é os postos de Trento. São 42 postos de Trento interligados pela nossa Infovia. Desses 42 postos, 35 de forma direta. Temos postos já em Novo Hamburgo de forma direta, nós atendemos, temos uma Infovia indo de Caxias até Novo Hamburgo. Mas tem algumas localidades do Rio Grande do Sul que nós não conseguimos atender de forma direta. E aí, nós compomos parcerias com outros provedores de serviço de internet. Por exemplo, em Três Cachoeiras, uma cidade do lado de Torres, lá tem um provedor em Arroio do Sal. Muitos dos senhores aqui da Serra conhecem essa cidade litorânea, aqui na região norte do nosso estado, no litoral norte, desculpe. E fizemos uma parceria lá com a ASNet, com o Marcelo. E entregamos hoje os nossos serviços em 2 postos de Trento, lá em Três Cachoeiras, uma cidade que fica 10, 15 quilômetros de Torres. Acho que muitos de vocês abasteceram nos postos de Trento e nem sabiam que estavam conectados diretamente aqui em Flores da Cunha. Em Eldorado, vejo aqui o Christian aqui de Guaíba, somos atendidos por um provedor de Guaíba, Guaíba Telecom, lá pelo Zé, que faz para nós a última milha, e nós fizemos uma VPN. Então, nesse mundo sem fronteiras, né, da internet, nós temos que criar um grande ecossistema, e nesse grande ecossistema nós temos que se unir a outras empresas, que hoje são concorrentes ou são parceiros. Eu não vejo como concorrência, né? Até uma das minhas falas na última linha, as experiências associativistas, nos deu uma maturidade muito grande de compor essas parcerias com empresas de tecnologia. Quando, há 5 anos atrás, eu aceitei o desafio de liderar a Internet Sul, chegava em Porto Alegre e me sentia estranho no ninho, no primeiro momento, porque enfrentar os portugueses não é tão fácil assim, com todo o respeito, se tiver algum aqui. E a gente foi conquistando o nosso espaço e ganhando maturidade, inclusive, de compor negócios com essas empresas. Né? Hoje, quando eu vou em Porto Alegre, estive essa semana em Porto Alegre, lá na Federação Sul, o pessoal tem lá, e temos um gringo diferente, né, que pensa de uma forma um pouco diferente. Temos que unir, né, contribuir, compartilhar. Eu assisto seguidamente o quadro do Canal 20, que hoje ele está aqui também nos brindando, ele diz justamente isso, que as empresas daqui têm que se unir e trabalhar juntas, para somar forças, ou, melhor, se é para fazer 2 empresas juntas, não é para somar, é para multiplicar. Né? E o provedor de serviço de internet, ele não faz só a comunicação,
Ele faz um serviço de valor adicionado. Serviço de valor adicionado. Um provedor americano, ele faz o serviço de valor adicionado. Os acessos têm as grandes operadoras. O Brasil fez um trabalho um pouco inverso. Hoje temos 4 mil empreendedores no Brasil com uma visão aqui, como a Bitcoin.net aqui de Caxias do Sul. Nós somos em 4 mil provedores no Brasil inteiro, reconhecidos pela Anatel. Hoje eu tenho colegas aqui do Rio de Janeiro, está aqui o Oswaldo, que tem um provedor com 15 mil assinantes Nova Seguro. Está aqui conhecendo o modelo, essa nova caminhada nossa em governo eletrônico. Ricardo Sanches, que daqui a pouco vai conversar um pouquinho conosco, é do interior de São Paulo, de São Carlos, tem operação em 12 cidades em São Paulo. E essas empresas estão muito atentas, estão empreendendo nesse país, estão gerando riquezas locais. São 4 mil empresários, empreendedores, espalhados pelo Brasil. Nós temos 5.600 municípios no Brasil. E eu não conheço um município que não seja atendido por um provedor de serviço de internet. Conheço diversos municípios que não são atendidos por operadores, mas não conheço um que não seja atendido por um provedor de serviço de internet. Muitos provedores fazendo um trabalho ainda heróico, com dificuldade, dependendo da localidade do país, né? Mas outros provedores medianos já se despontando, né? E atuando já com serviço de valor adicionado. Nós temos aqui em Caxias do Sul já um data center montado, que vamos hospedar soluções do CPQD, que depois vamos conversar com o pessoal do CPQD. Um data center que a gente tem que investir em um gerador de 170 kVA, em paredes de fogo, para poder fazer a hospedagem desses serviços. Hoje, Caxias do Sul e região pode hospedar serviços aqui, não precisa hospedar em Porto Alegre. Mas se quiser em Porto Alegre, nós temos parceiros em Porto Alegre, que também são como nós em Porto Alegre, que são provedores de serviços de internet. Ou em São Paulo, também temos data center em São Paulo. O ex-presidente da Branet, que saiu semana passada, o paulista Eduardo Pará, possui estrutura em 3 data centers: Tirit, Terramark e Telefônica. Então também podemos hospedar serviços em São Paulo. Quando lá fui visitar o Terramark, lá em Barueri, vi lá os roteadores da Google, da Microsoft, chegando dos Estados Unidos, é uma coisa bacana. Mas aqui em Caxias, aqui na região, nós já temos condições de hospedar serviços locais. Temos isso já funcionando em Farroupilha, Samuel deve estar aí, o cliente STV está hospedado lá em Farroupilha. Flores da Cunha, a gente já está com algumas negociações de andamento com o Ether, que também pode ficar em Flores da Cunha, não precisa vir a Caxias, mas pode ter uma redundância em Caxias. Então, falei um pouquinho para vocês do que é um provedor de serviço de internet, porque muitas vezes as pessoas só entendem que provedor de serviço de internet é o Terra, que é o UOL, que fazem excelente trabalho de conteúdo. Esses provedores vendem conteúdo e, no máximo, autenticam a DSL. Não construíram nenhum tipo de rede. Não tem cabo metálico, fibra ótica, rádio wireless, no break, não possui nenhuma estrutura a nível de acesso. Possui sim um trabalho muito forte, muito bem feito, diga-se de passagem, na área de conteúdo. E tem um papel extremamente importante para o nosso país, porque num determinado momento a gente estava falando com o ministro das Comunicações, o Hélio Costa, a gente disse: olha, se nós acabarmos com os provedores, na época a gente estava defendendo as autenticações da DSL, o Ricardo estava comigo em Brasília, o Paulo Castro, o presidente do Terra, disse: ministro, vamos ter um site em espanhol ou em inglês? Um conteúdo em espanhol ou em inglês? Ou vamos manter os conteúdos em português? E esses 4 mil provedores, inclusive, muitos deles possuem conteúdo local. Tem um provedor em Garibaldi chamado Rede Sul, que tem lá um portal local, que tem informações de Garibaldi, diário, que lá eles não tem jornal escrito diário. Tá? Então aí também um grande desafio para os colegas e provedores também investir nessa área de conteúdo que é uma área muito bacana. Bom, queria dar boas-vindas a todos, meus amigos, em especial para os nossos parceiros, hoje do CPQD, que vamos brindar aqui com uma palestra. Está aqui representando o Renato, do CPQD. Ricardo Sanches, também um grande companheiro nas lutas associativistas brasileiras, depois vou apresentá-lo. Está chegando um parceiro de Curitiba, a Positivo, que atua na área de tecnologia da educação pedagógica. Muitos conhecem a Positivo só como
Positivo Informática, que vende equipamentos, que são líderes do mercado, uma empresa brasileira que hoje já supera a HP, a Dell, a IBM há 5 anos. Nós estivemos visitando, eu e minha esposa, o pessoal da Curitiba, em fevereiro, ficamos realmente impressionados com o que vimos, mas essa empresa Positivo atua desde 1972 com educação. Eu fui educado pelos manuais da Positivo aqui em Caxias do Sul, no Colégio do Carmo, e que está até hoje. O Colégio São José também, hoje em Caxias do Sul, trabalha com as apostilas da Positivo. E há 10 anos, a Positivo fez um trabalho muito forte na educação pública desse país. Possui diversas soluções para a educação pública para o Brasil. É uma das meninas, os brincos de ouro de Brasília, né? O UCA, um computador por aluno, que daqui a pouco vai chegar ali, um dos fabricantes é a Positivo. Além dos americanos, dos chineses, nós temos uma empresa aqui, brasileira, desenvolvendo esse equipamento. Isso é muito importante para o Brasil. E seguindo isso, eu vou já falar sobre cidades digitais, infovias e Gov, que é o que nos traz hoje aqui, né? O Brasil vive, como eu disse a vocês, aos senhores, um momento muito interessante nessa área. Já no discurso de posse do ex-presidente da República, do seu segundo mandato, ele falava sobre a tal de inclusão digital e ter todas as escolas conectadas à internet. Em 2009, o governo brasileiro fez um grande trabalho e trocou com as operadoras alguns pré-requisitos, e entre essas trocas concedeu que 55 mil escolas públicas urbanas fossem inseridas na internet de forma gratuita. As concessionárias, Oi, Embratel, Telefone. Então, o Ricardo vai entender sobre isso, como fazer, como buscar isso. Agora, no PGNU 3, Plano Geral de Metas de Universalização, que a Anatel está construindo junto com o Minicom, Ministério das Comunicações, está se buscando que as outras 90 mil escolas rurais também sejam conectadas de forma gratuita. E esse movimento, né, chamado Inclusão Digital, chamado Plano Nacional de Banda Larga, Programa Nacional de Banda Larga, não existe nada disso sem a base principal, que é a educação. E todos nós sabemos que a educação é uma área extremamente carente para esse país, e nós só mudaremos a nossa história enquanto brasileiros se nós atacarmos de frente essa área chamada de educação. Como nós, provedores, somos um dos atores desse negócio chamado Inclusão Digital, Programa Nacional de Banda Larga, que estamos discutindo com o governo federal e apoiando e ajudando nos últimos 2 anos, e não é só nos governos federais, é no governo estadual também. Aqui no nosso estado a gente deu diversas contribuições e agora estamos retomando toda essa caminhada com o novo governo que aí está, para criar o plano estadual do Banda Larga, com os governos municipais também. Aqui tem o pessoal de Caxias do Sul, a minha terra, que é testemunha disso, mas tem outros representantes da região aqui de prefeituras que sabem o trabalho que nós também desenvolvemos em cima disso, de criar uma grande infovia